3, unidade 2, módulo Caracterização de minerais. Sobre as forças de ligação. As forças que mantêm os átomos, ou íons, ou grupos iônicos, unidos em um mineral são elétricas. Seu tipo e intensidade são grandemente responsáveis pelas propriedades físicas e químicas dos minerais. Em geral, quanto mais forte a ligação, mais duro é o cristal, mais alto seu ponto de fusão e menor o seu coeficiente de expansão térmica. Um exemplo, a dureza elevada do diamante é atribuída às fortes forças elétricas ligando os átomos de carbono em sua estrutura. Desta forma, essas forças elétricas são ligações químicas e podem ser descritas como pertencendo a um dos 5 tipos principais de ligações que veremos a seguir. Quais são os tipos de ligações químicas dos minerais? Ligações iônicas, covalentes, metálicas, van der Waals e de hidrogênio. As ligações covalentes, ela está em destaque, sendo a ligação mais forte de todas as ligações, sendo considerada, sim, muito importante nas estruturas cristalinas dos minerais que são em relação a essas ligações covalentes. Ligações iônicas. A ligação iônica ocorre quando um ou mais elétrons na camada de valência de um átomo são transferidos para a camada de valência de outro átomo. Dito de outro modo, são ligações onde os íons de cargas opostas são mantidos por atrações eletrostáticas. O mineral halita, por exemplo, constitui um exemplo de cristal iônico. O sódio tem apenas um elétron na sua última camada e perde prontamente, deixando o átomo com uma carga positiva. E a configuração do gás nobre neon. O cloro, por sua vez, ele ganha um elétron para alcançar a estrutura do gás nobre argônio. O elétron perdido pelo sódio é capturado pelo cloro, que se atraem reciprocamente devido às suas cargas serem opostas. A atração entre íons opostamente carregados constitui a ligação iônica. A formação dessa ligação é o resultado da troca de elétrons do átomo metálico, formando um cátion, para o não metálico, formando um ânion. Então, a gente pode dizer que a ligação iônica é tanto mais forte quanto menor for a distância interiônica e quanto maior for a carga dos íons envolvidos. As ligações iônicas predominam entre os minerais, sendo que 90% dos minerais são compostos essencialmente iônicos. Aqui eu tenho uma representação de uma ligação iônica no cloreto de sódio, envolvendo a doação de um elétron de sódio para o cloro, como foi dito anteriormente. E ambos alcançam a configuração eletrônica estável. Ligação covalente. Todos os átomos têm uma forte tendência a alcançar a configuração eletrônica de um gás inerte, com a camada de valência, que é a última camada, totalmente preenchida. Alguns átomos alcançam esta configuração eletrônica estável pelo compartimento de elétrons. A força entre dois átomos que preencheram sua última camada eletrônica pelo compartilhamento de um ou mais elétrons é chamada ligação covalente. O compartilhamento de elétrons é a mais forte das ligações químicas. O número de ligações covalentes que um átomo pode formar é previsível a partir do número de elétrons necessários para alcançar a configuração eletrônica estável, com 8 elétrons na última camada. O carbono, por exemplo, tem 4 elétrons em sua camada de valência. Através do compartilhamento de 4 elétrons adicionais, ele alcança a tal configuração eletrônica estável, formando uma trama contínua e coesa. Uma representação esquemática deste tipo de ligação é mostrada no próximo slide. Aqui nós vemos uma representação esquemática de uma ligação covalente do diamante. Na figura acima, observa-se como cada átomo de carbono compartilha seus 4 elétrons da última camada e alcança a configuração estável, eletrônica estável, como foi comentado. Na outra figura, abaixo, vemos como é o arranjo geométrico tridimensional dos átomos de carbono do diamante.
Vamos agora falar sobre ligação metálica. Os átomos de elementos metálicos, os quais têm forte tendência a perder elétrons, mantêm seus núcleos e elétrons internos envolvidos em um empacotamento atômico denso, enquanto os elétrons de valência, isto é, da última camada, são compartilhados e dispersos entre os íons. Não mostram afinidade com nenhum núcleo em particular e estão livres para se moverem através de estrutura ainda fora dela, sem romper o mecanismo de ligação. Então, esse compartimento de elétrons livres em um tipo de ligação covalente, que é chamado de ligação metálica. Essa ligação metálica ela é responsável pela alta plasticidade, tenacidade, ductilidade e condutividade dos metais, bem como por sua dureza geralmente baixa. A ligação metálica ela é encontrada em um número pequeno de minerais, entre os quais os metais nativos, como cobre, ouro e prata, que apresentam ligação metálica pura, e alguns sulfetos, em que parte das ligações é metálicas. Então, é um exemplo de ligações metálicas nesses metais nativos. Ligação de Van der Waals, também chamada de ligação residual. Nessa ligação, os elétrons nos orbitais sincronizam seus movimentos de tal modo que uma fraca e instantânea atração de polo possa induzir um efeito similar nos átomos vizinhos, os quais podem levar toda a estrutura molecular a ser ligada por esse fraco efeito de polo. Na formação de cristais, essas moléculas estão alinhadas com polos negativos contra polos positivos das moléculas vizinhas. No próximo slide, veremos a representação dessa fraca ligação. Temos aí um exemplo de uma representação da estrutura da grafita, com ligações covalentes entre os átomos de carbono, como folhas, no interior das suas camadas. E a ligação de Van der Waals entre as camadas. Essa ligação de Van der Waals, quando presente, apresenta propriedades fortemente direcionais, como direção de clivagem e a baixa dureza. Ligação de hidrogênio é uma ligação eletrostática entre o íon hidrogênio carregado positivamente e o íon negativo carregado. O hidrogênio tem apenas um elétron e é cedido para o outro íon eletronegativo na ligação iônica. A ligação de hidrogênio é comum nos hidróxidos. A ligação de hidrogênio está também presente em muitos dos tipos de silicato, uma estrutura de camada como a mica, argilominerais, que contém o grupo da hidroxila. Aqui nesse último slide eu apresento um quadro que forma uma síntese de tudo que foi falado nos outros slides. Temos aqui os tipos de ligações, iônica, covalente, metálica e Van der Waals. E as propriedades, força de ligação, a gente vê que a iônica é forte, que a covalente é muito forte, que a Van der Waals é fraca. A condutividade elétrica, a gente vê ali que na metálica são bons condutores no estado sólido, como foi falado nos slides anteriores. A ligação iônica, na condutividade elétrica, ela é baixa. Na solubilidade de água e ácidos, a gente vê ali na Van der Waals que é baixa, na iônica é elevada. E ali a gente tem ali os exemplos dos minerais em cada tipo das ligações. Ligações iônicas, um exemplo é calcita e halita, covalente, diamante e esfarelita, metálica, ouro e cobre, e Van der Waals, grafita e talco. Então é isso, eu apresentei aqui os tipos de ligações químicas existentes, as suas características em cada das propriedades relacionadas e os exemplos, né, desses minerais. Espero ter ajudado e até a próxima. Até mais.